Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 7/7/2015, com os fechamentos do dia 6. Ibovespa com mais um dia de baixa, 0,7%, tocou aqui nos 52.100 pontos, mínima do dia 51.600, então ele bate na linha de tendência desse triângulo grandão aqui de baixo, né? Esse triângulo, é bom a gente lembrar, porque estava curtinho aqui nos 53.800 e foi em 2 dias atingido. Já ele rompeu muito antes, mas também era muito curto, e agora ele está voltando, né, para fazer esse toque aqui. Ele também não perdeu a linha de tendência do Fibonacci Fan, a gente já viu ele fazer isso. Ele chega a ter linha de tendência, dá uma subida, ó, né? Ele chega a ter linha de tendência, dá uma subida, tá? Então ele chegou a ter linha de tendência aqui, deu uma passadinha na mínima, mas fechou em cima e ainda não passou. Não quer dizer que ele não vá passar, tá? Mas o que sugere esse movimento aqui do Ibovespa é que role pelo menos uma correção aqui, até tem os 53 mil pontos, né, um pouco mais acima, pode rolar uma correção até esses 53 mil pontos aí antes de voltar a cair. Falando agora do Ibovespa Futuro Mini, que saiu pelo vértice do triângulo aqui para baixo e se colocou aqui no próximo suporte de 52.300 pontos. O que é perigoso nessa região? A gente tem um movimento que acontece aqui em triângulos, né? Deixa eu ver se dá para a gente abrir um espacinho aqui para ver. Que é o seguinte, ele sai perto do vértice, ele acaba saindo para um lado e depois evoluindo para o outro. Tá? Então esse é um movimento que acontece com uma certa frequência aí nos triângulos quando ele rompe muito perto do vértice. Ele sai por um ladinho aqui e acaba indo para o outro lado. Aqui ele fez exatamente isso, ele saiu aqui para esse lado, já ficou por perto aqui nesse dia com um candlezinho verde. Se ele voltar a subir aqui, ó, ele pode ir tentando subir e passar essa linha de tendência para ir lá para cima, tá? É um sinal falso que acontece muito em triângulo quando ele rompe perto do vértice. Lembra que o ideal do triângulo é romper aqui no 75% da figura, né? Que seria essa faixa de preço aqui, ó, quando ele chegou e bateu, seria o ideal se ele rompesse aqui e já abrir a projeção para, no caso, a alta, né? Mas não foi isso que ele fez, tá? E aqui no vértice existe sempre essa suspeita. É claro que a gente não consegue adivinhar agora o que vai acontecer, mas se nos próximos dias, essa semana tem um feriado na quinta-feira, ele fizer esse movimento, né? Pode ser que seja a pegadinha lá do triângulo que ele vá para o outro lado. E aqui o dólar que está encalacrado aqui nesse chapéuzinho aqui do triângulo, né? Ele que rompeu no lugar certo aqui para baixo desse triângulo, está fazendo o tal do trio working, né? Que é fazer uma correção dentro da projeção de baixa. Então a projeção de baixa está limitada por essas linhas verde e vermelha aqui. Ele está subindo aqui dentro do possível, né? Não é o esperado, mas é o possível. Se ele voltar a cair aqui, ele está com a projeção de baixa ainda em aberto, né? Ele não tem projeção de alta nem no gráfico diário, nem no gráfico semanal. No gráfico semanal ele tem uma indefinição, no gráfico diário ele tem esse triângulo rompido para baixo. Agora, se ele realmente passar para cima dessas linhas verde e vermelha aqui, aí sim acaba a projeção, ele estopa essa operação aqui vendida, e aí, se passar da máxima do ano, lá do 3,32, monta uma projeção de alta. Mas do jeito que ele está aqui, ele ainda pode voltar a cair, a figura permite que isso aconteça. Vamos falar agora da Petrobras. Petrobras que perdeu os 12,00 e está apontada para 11. Hoje caiu mais 2%, né, ou melhor, menos 2%. Está no 11,48. Ela ainda tem o 11,00 aqui como projeção, mas agora também tem o 12, né, que está aí a quase 5% para cima. O 12, a resistência, ela está bem na metade do caminho. Então agora ela pode se movimentar por aqui sem problema nenhum. E dessa projeção que a gente está vendo mais recente, a resistência mais forte mesmo é a de 12,33, está mais longe ainda, né? Então a gente tem o 11 é 11 mesmo nessa daqui também, porque tem a linha de tendência que está passando nos R$11, que é 10,99. Né? O R$11 de projeção é 11 na tendência mais longa e na mais curta, mas como resistência, a mais longa tem o 12,00, mas a mais curta tem o 12,32, então tem uma boa volatilidade aí esperando pela Petrobras essa semana de feriado. Vamos falar agora da Vale.
Vale que montou um gapzinho aqui de baixa, né? E rompeu lá os 15,23, tá? Veio aqui para o 14,97, rompeu também essa linha preta que é 14,99. E com isso, tudo indica que ela está querendo tocar nos 14,22, que é a mínima dessa barra aqui, que é o fundo, né, mais recente dela. Vamos olhar para trás aqui, ó. Ela tem esse 14,22, né? E depois aqui atrás, ela tinha o 14,99, que foi essa que ela perdeu hoje. Tá? Perdeu por pouquinho, mas perdeu. Largou esse gapzinho em aberto aqui, o que quer dizer que ela pode fazer uma máxima mais alta, ou abrir talvez mais alto, para tentar fechar o gap, né? Mas do jeito que ela fechou aqui, parece que ela quer tocar lá nos 14,22 mesmo, que é o último fundo. Falando agora dos bancos, começando pelo Banco do Brasil. Banco do Brasil que sentou aqui no 23,50 e subiu, né? 23,85, subiu aí 0,8%. Ele está se segurando nesse 23,50. Nessa região que ele está, ele não perdeu ainda a tendência dele de bater lá no R$25, que é essa linha azul aqui em cima. Então, enquanto ele não perdeu o 23,50, enquanto ele se sustentar acima do 23,50, existe a possibilidade dele bater nos 25. Se, por outro lado, ele fechar abaixo do 23,50 em fechamento diário, 22,54 passa a ser o alvo. Vou falar agora do Itaú, Itub4, que foi a que mais puxou aqui, né, o Ibovespa, caindo 1,7%, voltou para baixo dos 34. Ela que ficou testando lá aí a região 34,35, né? Lembra que tinha essa linha de tendência aqui, que foi os dois toques, tem a região 34,50 até 35. As duas vezes que ela chegou, ela não conseguiu passar, montou o equivalente aqui a um topo duplo, está um pouco inclinado, né? Mas parece ser um topo duplo, e com esse sinal de hoje, tudo indica de que ela vai voltar aí mais 3%, né? Para casa dos 32,80. 32,80, que é exatamente o suporte dela. Se ela perder os 32,80, aí ela se aponta para os 30,00. Mas tem agora o 33,50 que está cruzando aqui bem na horizontal com a inclinada, com a inclinada, que vai ser um suporte forte para ela também. Se perder o 33,50, já está mais da metade do caminho andado para o 32,80. E para encerrar, vamos falar da Ambev. Ambev que subiu hoje, né, que é 0,21. Ambev voltou a ficar aqui nessa região, tentou lá, beliscou, a abertura dela foi nos 18,97, beliscou a casa dos 18, mas voltou a ficar aqui nos 19,20. A projeção dela, 19,50, na verdade é um pouquinho mais baixa, agora 19,40, a gente tinha aqui atrás a linha de tendência mais alta, né, a linha de tendência está caindo, então está com uma resistência agora junto com a do Fibonacci aqui no 19,38. Se passar disso daqui, ela se aponta lá para os R$20,15, tá? E o suporte continua nos 18,80. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.